Rádio. A rádio oficial de quem investe. Direto com o Bruno Mazzoni. Bruno Mazzoni que vai compartilhar as projeções gráficas. Daqui a pouquinho a gente retoma a partir das 9 com o Felipe Corleta também. O maior número de vozes possível para você tomar a melhor decisão. Brunão, bem-vindo. Bom ter você nessa nova configuração. Vamos começar com o Dolfut. Quais são os pontos principais para o radar do investidor hoje? Vamos lá, Léo. Bom dia. Bom dia para vocês, bom dia para todos que nos acompanham aqui no YouTube e também na TC Station. Vamos começar com o Dolinha gráfico mensal, só para colocar todo mundo no contexto. Estamos em mínima mensal, pessoal, então essa mínima aqui tem como principal ponto do mensal 43, 47, 43,5, ainda não tocado, mas fiquem atentos ali. Quando a gente vai para os pontinhos intraday, tá? Eu tenho antes desse ponto mensal 477, está bem distante, como o Gui falou, ontem foi um dia comprador, tá? Hoje, quais são os principais pontos para essa pré-abertura, né? Se nós vencermos aqui o 48, 18,5, 4,819, pessoal, e conseguimos romper na primeira hora ou pós 10,5, pós fluxo gringo, e conseguimos romper esse topinho em amarelo, nós só vamos parar, tá, no 4,838,5, 4,852, tá? Isso por fluxo. O dólar, quando subiu, pelo menos nessa tendência de baixa, subiu 53 pontos. Então, se vocês marcarem mínima a máxima, dolinha subiu 53 pontos regularmente, tá? Subiu ontem, achou a resistência aqui, mas terminou o dia começando uma nova pernada. Se é de 53 pontos, é para lá que nós vamos, 4,838. Suportes deixados caso o dolinha não vença o 4,818,5, 4,819, tá? Aqui, 4,798,5, 4,793,5. Ou seja, essas últimas horas de pregão de ontem, pessoal, não deixou nenhum suporte para mim. O suporte só tá lá embaixo no 4,798,5. Olhando pro índice, Léo, você quer interromper primeiro ou já vou direto pro índice? Manda bala, Indifut. Vamos lá para o índice, pessoal. Quantitativamente falando aqui, fôlego de mercado, market breadth, então finalmente ele deu o sinal aqui de sobrecompra e agora já começa a esvaziar, tá, a parte de sobrecomprada. Então quanto mais o market breadth respira aqui, quanto mais essas médias saem do vermelho, mais o Ibovespa vai ganhando tração, e se nós vemos no gráfico diário mais caudas inferiores sendo formadas, quer dizer que tem apetite comprador mesmo próximo desse topo, mas era tecnicamente esperada, então, uma realização do índice, como nós começamos a ver essa semana. No gráfico mensal, o índice é o oposto do dólar, testando máximas, então é um período difícil para day trading, porque as volatilidades são muito grandes, porque as máximas do gráfico mensal, né? Então são posições um pouco maiores. Em relação aos pontinhos de ontem, indo para o contrato atual, o que nós temos aqui? Como o Gui falou, 120 mil bola. No gráfico é quase ali 119,990 e eu teria aqui o 120,260, 120,310 como principais pontinhos ali para uma pré-abertura, etc. Para baixo, pessoal, eu vou ter somente o 119,75, 118,940 e principalmente aqui o 118,730, 118,725. Pós esse ponto do 118,700, a gente testaria as mínimas de ontem e aí daria sequência, por exemplo, numa tendência de baixa. Não vejo o 119,990 muito forte, acho que a partir do 120,260, 120,310, e para pessoa física ali, o melhor dos mundos seria a venda lá no 122, né? O 122 bola, mas estamos distantes, então fico com esses pontinhos aqui próximos do fechamento de ontem. Léo. 8,56. Bom, a gente já viu a expectativa do nosso Guilherme Cunha, os pontos de Dolfut e Indifut. Estamos a 4 minutos da abertura do mercado de futuros. Deixa eu puxar o Corleta para essa tabela, para ver o que o Corleta está estimando para a Dolfut, para a Indifut e para a curva de juros propriamente dita. Por onde você acredita que o ambiente de negociações vai hoje, Corleta? Vamos colocar sua voz também nessa seara e nesse contexto. Léo, o que eu queria destacar, que tem sido regra nesses últimos dias, né, são aberturas um pouco sem direção clara, né? O mercado tem tomado direção muito a partir das 10 da manhã, tá? Então a abertura é muito difícil de projetar, mas eu acho que a tendência é uma continuidade da correção, tá? Eu espero que o índice futuro continue aí para baixo, talvez o dólar respire um pouco, mas não vejo espaço para essa semana, nesse momento, o dólar ir para mínimas e o índice ir para máxima. Não acho que vai acontecer, acho que a gente vai ter uma semana corretiva aí no mercado, tá? E num oferecimento essa de Queiroz, né, a gente tem o mistério da estrada de Sintra hoje.
em Sintra, em Portugal, vão se encontrar. Christine Lagarde, Jerome Powell, o cara do Banco Central japonês, o Andrew Bailey do Banco Central da Inglaterra. Você tem um encontro de banqueiros centrais que é quase um simpósio Jackson Hole hoje, às 10h30. Né? Tem os principais banqueiros centrais lá se encontrando em Sintra, em Portugal, a partir das 10h30. Então, se esses caras vierem com um tom muito hawkish, muito provavelmente o dólar ganha força na dinâmica internacional, os commodities caem, e isso tende a ser negativo para o mercado brasileiro. Né? Então é um dia que eu acho que o exterior vai acabar guiando um pouco, aí, especialmente a partir das 10h30, com as falas dos caras mais poderosos do mundo aí, em relação à política monetária. Né? 8h58, valeu, Coleta. Voltamos com o Bruno Mazzoni, faltando 2 minutinhos para as 9 da manhã. Mazzoni, eu queria calibrar expectativas com você agora com um pouco de caldo internacional. Tanto a pegada do DXY quanto a terra do Tio Sam. Vamos focar nesses ativos agora. O que é que você pode nos dizer? Comentaram que o Gui falou novamente, hoje nós estamos aí combinando, então o DXY fechou perto da máxima de ontem, então é um movimento importante para o DXY, depois de ter tocado aqui o nosso pontinho de 102,364, pessoal, o DXY ruma para o 103, talvez para o 104, então hoje é um pregão importante, pós aí discursos de banqueiro central, sempre vai dar uma apimentada a mais, porque o DXY pode novamente rumar aqui para o 103,690, 104 mil pontos. E aí o Corleta provavelmente vai estar muito correto na fala dele e o índice vai dar uma desidratada. Porque o DXY subir, nesse momento especificamente, vai dar muita sensibilidade para o Ibovespa cair. Então vamos ficar de olho, o DXY dorme comprador. Hoje ele ainda mantém aí um viés mais comprado. Então, DXY comprado, os emergentes sofrem um pouquinho, tá? Nessa dinâmica atual. Já a curva de juros americana mantém-se resiliente. Então, aqui é aquela dinâmica que bolsa emergente cai, mas a S&P não. Então, a S&P continua ali. Ontem já teve um rally. Hoje, curva de juros está resiliente. A gente pode ter S&P salvando aí os índices globais. Vamos ver a Europa pós esse simpósio todo aí. Mas a S&P tende a ficar resiliente porque a curva de juros deu uma altinha. Qual que é a narrativa lá na gringa hoje no verão deles lá? Tem menos liquidez? Sim, mas quanto mais resiliente a economia, mais se mantém os juros ali alto, ou pelo menos um juros mais comprador, e isso está se transformando, né, traduzindo, perdão, em alta do S&P. Curva de juros fechando, o S&P vem junto para baixo, porque aí é o medo de recessão. Então, fechando aqui com o S&P, 4.323 não foi tocado nesse primeiro pullback que nós tivemos do gráfico semanal, uma resistência do mensal aqui, mas a curva de juros está dando um sinal, hoje deve ser um dia resiliente, pelo menos por hora na abertura, resiliente, os futuros estão resilientes lá nos Estados Unidos, o que pode contrastar, a depender do DXY, com a nossa bolsa aqui, Léo. Boa, Brunão. São 9h01. Deixa eu pagar a abertura do mercado de futuros e a gente dispensa o Bruno nesse primeiro momento com os gráficos das commodities. Antes a informação, se sobrepondo, se impondo, moeda americana começa de lado, 0,03% de ganho, subiu muito ontem, está em R$ 4,815, claramente buscando direção, já voltou para o 0-0. Ibovespa futuro, levemente na alta, 0,21% de ganho, 119.665 pontos. É o que a gente tem acima dos 119.600, abaixo dos 119.700, uma fotografia levemente alta, agora a mínima intradiária para o Indifut, vai também buscando encorpar, não há uma direção clara. Moeda americana de lado, bolsa levemente para cima, mas ainda precisamos dar mais tempo ao tempo. E a curva de juros também não tem direção neste momento. Vamos dar mais alguns minutinhos aqui para ver o posicionamento. Aí é Guilherme Cunha e Felipe Coleta comentando o que a dinâmica do mercado de futuros revela. Por hora, a curva de juros está baixista. 1 ponto base a menos nos pedidos de prêmio é o que nós temos. A moeda americana subindo 0,10%, a bolsa também, o Indifut, avançando 0,10%. 9,2. Bruno Mazzoni, fecha pra gente o raciocínio falando das commodities. Minério de ferro, petróleo, o que esperar? Vamos lá, Léo. Começo com o minério de ferro rapidamente para vocês. Pelo petróleo rapidamente para vocês, com o gráfico mensal. Pessoal, só para dizer para vocês, estamos na última semana aí de pregão do mês. A pancada que os vendedores deram aqui na pseudo-compra do começo do mês do petróleo. Então esse é o candle mensal que o petróleo está querendo formar aqui nesse mês de junho, muito mais vendedor, né? Cauda superior aqui, muito mais eminente do que o próprio corpo. Então o petróleo fraco, tá? O que traz aí um sentimento ruim para as Junior Oils, nem tanto para a Petrobras. Quando a gente olha para o minério de ferro, esse está mais comportado e testando novamente aqui os 113,40,
quem sabe vá ali para o 117. Qual que é o gatilho do minério de ferro para você ter a Vale mais acordada aí? Ele fechar acima do 114, tá? Quem sabe ali invadir o 114 alto, 114,50, porque aí a gente só vai para o 117, 121. E acho que esse gap, né, do 113,40 para o 117 pode fazer a Vale retomar aí a casa dos R$70 novamente. Então o minério de ferro está com uma dinâmica mais particular ali, descolada, como sempre, né, do DXY. Então o DXY sobe, esse cara sobe também. E ele pode ser ali um airbag para uma possível queda da Petrobras, se enfim ela seguir o petróleo hoje, Léo. Perfeito. Bruno, obrigado. A gente volta a conversar lá pela faixa das 20, 15 para as 10, quando o Giro Corporativo já vai calibrar as expectativas para a negociação do à vista. Um abraço e até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.